O mundo não é mais o mesmo. Muita coisa piorou, mas muitas mudanças vieram para melhor. O mundo biker 1% sempre foi conhecido como um ambiente de maioria de homens brancos e racistas. Bom, isso bem antigamente. E mesmo que boa parte dos motoclubes já tenham mudado essa filosofia, acredite vocês ou não, ainda existem diversos motoclubes e gangues abertamente racistas, ou que fazem pouco esforço para disfarçar. Tudo isso rola muito mais nos Estados Unidos, onde a divisão racial ainda é muito grande. E é justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. 7 motoclubes e gangues de supremacistas brancos. Então fica comigo até o final do vídeo que tá show de bola. Fala galera, Malone aqui, e esse foi um tema muito pedido nos comentários, então eu peço que vocês caprichem nos likes e comentários, porque eu acho que o YouTube não vai monetizar esse vídeo. Eu acho não, tenho certeza. Então nos ajudem com a sua inscrição. Pessoal, muita gente que nos acompanha, comenta, tá aí sempre junto com a gente. Eu agradeço demais, mas tem muita gente que ainda não é inscrito. Então se você puder quebrar esse galho aí para ver se a gente pega esses 40 mil inscritos, mandar para os seus camaradas também. Quem não tiver conta, faz a conta rapidinho e se inscreve, ajuda a gente aí, mano. Quem quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. O foco aqui hoje é naqueles motoclubes e gangues que são abertamente escancarado o negócio. Então são eles o foco do vídeo. Vamos lá. O Sadistic Souls é uma pequena gangue de motociclistas fora da lei de supremacia branca ativa principalmente no centro-oeste dos Estados Unidos. E esse motoclube foi criado por ex-membros da KKK. E não é risada não, vocês sabem do que eu tô falando. Os membros do Sadistic Souls ostentam símbolos das nações arianas nas suas roupas, seus coletes e tatuagens também. O motoclube foi fundado em 2010 e possui um número incerto de membros, mas as autoridades acreditam que passem de 100, mas mesmo assim são violentos e perigosos. Eles creem que o mundo planeja acabar com as pessoas brancas e é por isso que eles dizem que devem se unir e lutar pela sobrevivência de sua raça. O motoclube está ligado a uma série de crimes de ódio, incluindo o assassinato de um homem negro em 2017. Como o nome já diz, eles são membros do grupo neonazista Aryan Nations. O motoclube foi fundado por Brian Close, um ex-membro dos Outlaws, com sedes na Flórida e no Tennessee. O grupo já foi inclusive alvo de investigações do FBI, que conseguiu desmantelar parte do motoclube, que planejavam ataques com explosivos contra alvos civis e contra os Warlocks Motorcycle Club da Flórida. Fora isso, eles possuem diversas prisões por porte e tráfico de drogas, e outros membros foram presos por possuírem armas ilegais. Eles se auto-intitulam um grupo de vigilantes e dizem não serem racistas nas entrevistas, mas suas ações dizem exatamente o contrário. Os Soldiers of Odin ganharam os noticiários porque passaram a enfrentar a entrada em massa de refugiados do Oriente Médio, com a desculpa de que iriam apenas proteger os europeus dos radicais islâmicos. O grupo de vigilante foi diversas vezes acusado de perseguir, humilhar e agredir imigrantes. Povos de outras nacionalidades também foram alvos deles. Todo mundo que não fosse europeu, norte-americano ou australiano poderia ser vítima deles. É um grupo muito grande que foi criado na Finlândia e que hoje já está em quase toda a Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália. O Gypsy Jokers Motorcycle Club é um motoclube fora da lei que foi fundado em Portland, Oregon em 1969. Os Gypsy Jokers são considerados um dos motoclubes mais perigosos dos Estados Unidos. O motoclube tem uma reputação de violência e intimidação e seus membros são conhecidos por atacar policiais e os motoclubes rivais. Eles são frequentemente apontados como um grupo de supremacistas brancos.
Inclusive, as regras de aceitação para novos membros do motoclube são bem claras. Segundo uma matéria de um repórter do Origin, a descrição para poder se tornar um membro do motoclube é a seguinte: os membros devem ser do sexo masculino, ter mais de 21 anos e possuir uma bike americana. Policiais, gays, usuários de agulhas e afro-americanos nem devem tentar se inscrever. Fundado em 94 em Wismar, Alemanha, o Black Flock Motorcycle Club é conhecido pela sua ideologia de extrema direita. Os membros do motoclube estiveram envolvidos em vários incidentes violentos, inclusive ataque a ativistas da esquerda e imigrantes. O motoclube também está ligado ao movimento neonazista alemão. Em entrevista ao Vice, eles juraram não serem mais o mesmo motoclube de décadas atrás, mas mesmo assim as autoridades seguem de olho em todos os passos dos membros do Black Flock MC. O motoclube, fundado em 65 na Carolina do Norte e tinha filiais em vários outros estados americanos, era formado por membros conhecidos por sua ideologia de supremacia branca e pelo uso da violência. Os Cavaleiros Brancos Confederados foram felizmente dissolvidos em 77, mas desde então foram revividos com vários nomes diferentes, e diversos ex-membros foram se espalhando entre vários outros motoclubes 1%. Um dos membros mais perigosos do Big Five é o Sons of Silence. Além de todos os crimes em que eles já tiveram envolvidos, como eu contei nesse vídeo contando a história completa do motoclube, eles também possuem diversas acusações no campo de crimes raciais. O motoclube foi vinculado à ideologia de supremacia branca e foi acusado de se envolver em crimes de ódio, como em 2015, em que vários membros do motoclube foram condenados por espancarem violentamente um hispânico. De acordo com o Southern Poverty Law Center, que é uma organização americana sem fins lucrativos especializada em direitos civis e litígios de interesse público, o Sons of Silence é um motoclube extremamente radical. A instituição define o motogrupo como uma organização que fomenta o ódio contra certas categorias de pessoas. Essa mesma instituição documentou vários incidentes nos quais os membros do Sons of Silence se envolveram em atividades racistas e de supremacia branca ao longo dos anos. Sons of Silence. No one dare disturb the sound of silence. Mas e aí, galera, o que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que o mundo biker está evoluindo nesse sentido e que esse estilo de ideologia está fadado a acabar? Ou você acha que ainda tem muita gente extremista no meio dos motoclubes 1%? Deixem nos comentários que eu vou ler tudo, claro, com todo respeito a todo mundo. E agora deixa eu aproveitar para mandar um salve para todo mundo que pediu nos comentários. Para o Edson, que pediu um abraço para a galera do Suma Uma MC de Manaus, Fernando do Tribus MC de Jaboticabal, São Paulo, pessoal do Zapata Motoclube, facção Black, para os nossos irmãos portugueses que pediram um salve, pessoal, obrigado aí por estar sempre com a gente. Também um abraço para os Lobos do Acre Motoclube, Insanos MC Regional Belo Horizonte, Mutantes MC de Porto Alegre, Old Crows MC do Paraná, Brutais Mafia Gang, Terror do Corvos MC, Chacal e Mutantes do Vento Tabuão da Serra, Esqueletos de Aço Motoclube de Santa Luzia, Minas Gerais, e para o Rudimentar MC do Distrito Federal. Agradecer os valeu demais dessa semana, o Afonso Henrique Batestinho, o Bruno Soares e o Alexandre Nishizaki, vocês são foda, meu, valeu. E quem é muito foda também são os membros do canal, pois sem vocês essa estrada seria muito mais difícil, tamo junto. Então é isso, pessoal, não se esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.